Fala galera, beleza? Eu sou o Udney e nós estamos aqui com mais um vídeo de psicanálise no Bora Mundo. Esse vídeo provavelmente é o último. Se ele não for o último, vai ter mais um. Só que eu vou ver a importância do último texto. Se ele não tiver muito a acrescentar, eu não vou fazer um vídeo sobre ele, beleza? Bom, então vamos lá. É o seguinte, esse nosso tema aqui é interessante, que é para fechar tudo aquilo que nós ouvimos falar sobre psicanálise até agora aqui no canal, beleza? Ele vai falar o seguinte, o nosso tema é muito interessante, que é uma questão muito prática, para você que está estudando essa área, para você que estuda psicologia, vai passar pela psicanálise, para você que estuda psicanálise, ou para você que estuda outras matérias, ou é um curioso, ou gosta de estar informado, esse vídeo é essencial, porque ele vai falar sobre algumas aplicações e contribuições sociais, tá certo? Que é o que exatamente? Como é que a gente pode ver a psicanálise funcionando de fato na sociedade? Até porque a gente fala psicanálise, 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 e a gente imagina o Freud sentado no sofá, você deitado no outro sofá e falando da sua vida, né? Então, quer dizer, a gente vai desmistificar isso e falar um pouco sobre como é que ela funciona na prática, como é que ela acontece na sociedade, tá certo? Então, exatamente isso, contribuições sociais e aplicações, tá certo? Bom, vamos lá então, vamos aos primeiros pontos. Como sempre, eu fiz a minha colinha aqui, tá certo? Para você que não sabe como é que eu faço o vídeo, eu faço tópicos, tá certo? E vou desenrolando para vocês o conteúdo do livro. Você sabe, para você aproveitar o conteúdo do canal, do vídeo, você só precisa de um papel, de uma caneta ou de um lápis, para você ir fazendo tópicos, né, sobre as partes importantes. Então vamos lá. As aplicações e contribuições sociais, tá certo? O que nós temos que entender de começo aqui, tá? O que a psicanálise de fato vai fazer? Qual é o papel de fato da psicanálise que nós temos aqui, tá certo? É uma coisa muito simples, tá? De forma geral, né? Ela é muito simples, vamos dizer assim. A psicanálise, ela tá aí para decifrar, decodificar, entender o inconsciente, tá certo? E integrar partes desse inconsciente na nossa vida consciente, certo? Por quê? Porque partes do inconsciente são fundamentais para o nosso bem viver, para a nossa qualidade de vida psíquica, tá certo? Então, quanto mais entendermos questões da nossa psique interna, do subconsciente, do inconsciente, melhor para entendermos o mundo que nós vivemos e nos entendermos e nos relacionarmos melhor com esse mundo, certo? Eu tô falando isso para você que viu os outros vídeos, você tá entendendo o que eu tô querendo dizer, que é exatamente isso. É o nosso consciente, e lá nós vamos ver nos vídeos anteriores que o ego, ele vai trabalhar algumas questões para fazer com que nós não soframos muito, certo? Em vez de sofrer, conseguimos viver uma vida com prazeres e menos sofrimento, e por isso que existem os mecanismos de defesa. Então, é praticamente isso. Esse é o papel da psicanálise. E em tratando em questões de aplicação, essa é exatamente o papel da psicanálise, é trabalhar essa questão na sociedade, tanto na sociedade quanto no indivíduo, tá certo? Então, você olhando para a sociedade, você tem como trabalhar a sociedade, você olhando dessa forma, e você tem como trabalhar também o indivíduo. Você olha para o indivíduo e também vai trabalhar usando essa sua percepção, essa ideia da psicanálise, tá certo? Bom, vamos lá então. E qual é o ponto daqui interessantes para a gente entender dentro dessa ideia, tá certo? Bom, o que ela vai trabalhar dentro dessa perspectiva que a gente está falando aqui de decifrar o inconsciente, trazer para o consciente da mente humana, tá certo? Ela vai trabalhar algumas questões como a conduta do homem, tá certo? Essa conduta do homem, essa conduta de grupo, é todo esse processo que nós falamos lá no vídeo sobre subjetividade, tá certo? Sobre o objeto de pesquisa da psicanálise e da psicologia também. Nós vamos entender que essa psicanálise, ela vai trabalhar e vai procurar e vai ter como objeto também de reflexão, de observação, essa questão da conduta do homem e da conduta de grupo, tá certo? Outra coisa interessante é que uma das observações dela, ferramentas que ela vai usar para trabalhar e pontuações que ela vai observar na sociedade
tem muito a ver com o que nós já falamos também, tá certo? Que é o quê? Que é a questão do mal-estar, da dificuldade de vida, do sofrimento que tem na vida. Então ela vai pegar suas ferramentas, vai olhar para essas questões e ela vai começar a trabalhar essas questões. Isso daqui vai ser muito interessante. Porque nós falamos sobre tudo isso nos vídeos anteriores de uma forma em que a psicanálise trabalhando uma pessoa praticamente, né? O psicanalista e o seu paciente. Só que essas questões também se aplicam para a sociedade agora. Então você olha para a sociedade, quando você olha para o indivíduo, as suas dores, as suas reflexões, as suas angústias, você olha para a sociedade e da mesma forma você vai observar essas questões e se utilizar dessas questões para fazer todo um processo de trabalho, de uma análise da sociedade, como usando aquele método, inclusive o método clínico, tá certo? Que nós falamos anteriormente. Bom, outra coisa, outro ponto importante aí, que é sobre a finalidade. Então a psicanálise olhou essas questões existem na sociedade, tá certo? E qual é, então, de fato, a finalidade? A psicanálise ela vai agir, né, na sociedade, ela vai ser algo consciente na sociedade, né? Ela vai fazer parte, ela vai ser praticamente um ser de mudança e de transformação na sociedade. E qual é a finalidade, então, né? E é que nós temos um ponto interessante, certo? Um dos pontos importantes e pontos principais da psicanálise é tratar o autoconhecimento, tanto o autoconhecimento do indivíduo quanto da sociedade, tá certo? Para quê? Esse autoconhecimento, como nós já dissemos anteriormente, esse autoconhecimento, ele serve para que você entenda as suas dores, entenda os seus sofrimentos e vai trazer para você uma educação psíquica de que você consiga lidar com o sofrimento, viver com o sofrimento e até vencer partes dos sofrimentos, tá certo? Então é você aprender a viver com mais qualidade de vida psíquica, tá certo? Que é algo que aflige muitas pessoas, um acúmulo de sofrimentos, e a gente vai falar mais pra frente de uma forma muito interessante, tá certo? Então, uma das finalidades é essa, é atingir essa questão, tá certo? Uma melhor qualidade de vida psíquica, pensando exatamente nisso, desenvolvendo um autoconhecimento, a pessoa se autoconhecendo, refletindo sobre questões e se resolvendo essas questões psíquicas, para que ela tenha menos peso, né? Menos gasto de energia psíquica e que ela possa então aproveitar uma vida psíquica mais saudável, então com menos sofrimento e mais prazer, certo? Outro ponto interessante aí são os mecanismos de de superação. Isso aqui é interessante, que tem uma listinha aqui que o livro vai apresentar pra gente, né? Essa finalidade também vai apresentar esses mecanismos de superação, certo? Que é o quê? É superar esses sofrimentos e essas angústias que atingem a nossa vida psíquica, conforme a gente vai vivendo, tá certo? Uma das coisas é lidar com o sofrimento, tá certo? Um dos mecanismos é você aprender a lidar com o sofrimento. A gente vai ver que os pontos mais pra frente que a gente vai falar nesse vídeo, eles vão retratar muito sobre essas coisas aqui. Como é que é a psicanálise lidar com isso? Como é que isso está na sociedade, tá certo? Mas um dos mecanismos é lidar com o sofrimento, o outro é aprender a lidar com conflitos, tá? Porque a sociedade vai mudando, o processo de vida vai mudando, os conflitos também vão mudando, né? Alguns conflitos vão deixando de existir, vão se criando formas diferentes de conflitos, né? Antigamente a gente não tinha internet, não tinha conflitos pela internet, né? Não tem aquela fala que o pessoal fala, você xinga e fala e tudo porque você está atrás de um computador, né? Quero ver você vir falar comigo. Por quê? Isso é uma nova forma de conflito, uma nova forma de exposição, uma nova forma de você tratar uma questão social, uma questão particular, uma dor, um sofrimento, uma expressão, um desejo, uma vontade, e você tem uma outra ferramenta para fazer isso que vai te proporcionar fazer isso de uma outra forma, né? De uma forma à distância, de uma forma anônima, certo? Então são formas que vão se desenvolvendo. E você saber lidar com os conflitos, né? Essa mecânica de você aprender a lidar com os conflitos é um mecanismo de superação, tá certo? O outro também é de superar, de forma geral, as dificuldades, tá certo? Seja elas qual forem, tá? E aqui,
um resumo, um fechamento que nós podemos entender é que a finalidade, todos esses pontos, é para levar para uma coisa só, que é o quê? É uma vida mais autônoma, é uma vida que tem aí uma gratificação, uma vida mais gratificante, certo? Essa autonomia é uma autonomia psíquica, certo? É um cérebro, é uma mente, é um ser pensante que está muito menos condicionado a tudo aquilo que aflige ele, a tudo aquilo que oprime ele, que traz ele para um sofrimento psíquico, de uma vida psíquica que se desgasta de energia. Então é uma pessoa que foca em coisas mais essenciais para a sua vida, é uma mente que consegue equilibrar e tirar aquilo que está sendo um peso psíquico para a vida e qualidade mental dela, tá certo? Então quer dizer, você tem essa finalidade para chegar até esse resultado, que é uma vida autônoma e mais gratificante, tá certo? Bom, e aí então nós temos um próximo ponto, certo? Que é o seguinte, essa ação na sociedade, né? Como a gente diz, essas aplicações, porque as contribuições vão vir daqui a pouco. Outras aplicações que são interessantíssimas e que são muito práticas e que envolvem, inclusive, do indivíduo a toda a sociedade é o seguinte, é desmontar, é o ato de desmontar o inconsciente, tá? Então, isso aqui é o seguinte, né? Como é que eu posso explicar melhor? É o ato de você desmontar as resistências inconscientes. Melhor dizendo, para você entender, acho que você entendeu. Existem resistências que são inconscientes. Essas resistências, elas tomam várias formas. Por exemplo, formas de opinião, formas agressivas físicas, formas de rejeição, forma de você simplesmente não dar atenção, né, uma agressão. Então, ela toma várias formas, essas resistências inconscientes. E desmontar essas resistências é uma forma de você alcançar a psique, de você limpar a psique de uma série de problemas. Esses problemas, eles estavam protegidos por barreiras psíquicas, né? Por barreiras de resistências inconscientes. O que isso significa? Às vezes são questões que você nem conhece, que você, como ser, nem percebe, que só um outro profissional qualificado vai conseguir perceber que são resistências inconscientes. Por isso a questão e o ponto importante da psicanálise se jogar na sociedade e trabalhar a sociedade, porque tem coisas que só esse profissional vai conseguir alcançar, que você sozinho, sem um profissional da área, sem alguém preparado para exercer aquilo, para desenvolver aquilo com você, sem essa pessoa você não vai conseguir resolver essas questões, tá certo? Então, aqui tem uma coisa interessante sobre essas resistências. E eu quero colocar um ponto importante aqui, que é um exemplo muito bom, que aconteceu comigo, tá certo? Que é sobre a autonomia do aluno, certo? Eu faço questão de contar esse ponto, esse fato que aconteceu comigo. Eu tenho uma filha nós estamos em 2009, ela tem 10 anos, ela estuda numa escola, e essa escola tem a política, né? O processo de que eles não dão o livro para a criança levar para casa, tá? Qual é o motivo? Motivo simples e óbvio. A maioria das crianças, ou parte das crianças, esquecem o livro, tá certo? Eles esquecem o livro em casa, muitas vezes. E o que acontece então? Esquecendo o livro em casa, eles chegam na escola, a professora pede o livro para continuar a matéria, ou para fazer a matéria no próprio livro, ele não tem o livro. Então ele vai pedir para o amiguinho, ou a própria professora vai direcionar eles para fazer duplas, trio, mas para utilizar o livro de um outro amigo, que pode ser o quê? Que pode ser um amigo que pode fazer lição, ou não. Ou pode ser que o fato de formar uma dupla atrapalhe, certo? O desenvolvimento da aula, atrapalha o desenvolvimento da aprendizagem daquele conteúdo, tá? Eu sou contra. Eu acho que por isso que é o tema do meu exemplo, o aluno como um indivíduo autônomo. O aluno, quando nós falamos em autonomia, quando a educação fala em autonomia, o ato do aluno, junto com os pais, junto com a escola, entender que é uma responsabilidade dele, certo? E com o apoio dos pais, com o apoio da escola, ele transitar com o livro e entender que isso é a autonomia do aluno, inclusive para o benefício dele estar em casa, os pais acompanharem o conteúdo, conhecerem o conteúdo que está sendo passado, para que aquele livro em casa influencie os filhos, não também no momento de escola, mas no momento fora de escola.
Quantas crianças são taxadas de burra porque não fazem alguma coisa na escola, mas em casa elas fazem, né? Então quer dizer, ou então improdutivas. Só que ela é improdutiva na escola, pode ser que ela seja produtiva em casa naquela questão, né? Eu nem vou entrar no mérito de que às vezes a criança é muito boa em algo que não é uma matéria da escola, mas em que ela vai assim, economicamente, por exemplo, vencer na vida mentalmente, psiquicamente ou mentalmente, ou economicamente, vai vencer na vida, vamos usar esse termo bem chulo, mas vencer na vida, não usando especificamente aquelas matérias, ou o caminho que aquelas matérias dão. O cara pode ser, por exemplo, vou dar um exemplo, youtuber super famoso, Felipe Neto, né? O quanto que a matéria realmente foi relevante para ele de forma direta, tá? Não assim, mas é que a matéria te ajuda a pensar. Não, tô falando de forma direta. O quanto que as matérias de forma direta ajudaram ele ser o que é no YouTube. Se nada, muito pouco, tá certo? Então o que eu tô querendo dizer? Que existem habilidades nossas, habilidades humanas, que não dá para serem exercidas na escola, naquela forma, daquele modelo, tá certo? E as crianças são reprimidas, tá? E o que acontece aqui? Por que eu tô falando? O que isso tem a ver com as resistências inconscientes? Você vai ver essas resistências inconscientes na fala dos professores, tá? O professor falando assim, não, porque vocês não sabem. Quando o pai propõe, não, a gente queria o livro. Vocês não sabem, eu faço tantos anos que eu dou aula, os alunos não trazem. Aí aqueles alunos que são mais irresponsáveis não trazem os livros. Primeiro erro da fala, ela já taxa o quê? Esses que esquecem o livro são irresponsáveis. Olha que coisa louca. Quer dizer, o fato do aluno não trazer um livro, ele torna ele um irresponsável na visão da professora. Essa visão se torna uma fala que ela leva para os pais. Ela fala, olha, o aluno que esquece é um aluno irresponsável. Quer dizer, a totalidade do aluno, né, a personalidade do aluno automaticamente se molda por algo que a professora não analisou direito, né? Quer dizer, ele é irresponsável porque não trouxe o livro, mas espera aí, será que ele não traz o livro sempre? Será que ele traz hoje? Será que ele tem consciência da importância desse trânsito do livro? Ou será que ainda, uma coisa muito mais grave, ou será que ele não traz o livro porque para ele o livro já é parte da casa dele, ele curte até o livro na casa dele, ele olha o livro várias vezes, às vezes faz uma atividade do livro, ou folheia o livro, e aquilo se tornou interessante para ele, de tal forma em que ele não lembra de levar para a escola, ou de tal forma em que, como eu já fiz, não quis mais devolver o livro, entendeu? Então quer dizer, você coloca valores em uma criança porque você fez uma análise prévia muito pobre socialmente, intelectualmente, psicologicamente. Você fez uma análise e você percebe que essa tua análise, ela é, como nós dizemos aqui, elas são resistências inconscientes. Você não está conseguindo progredir e fazer uma mecânica pedagógica, uma forma pedagógica melhor de lidar com a matéria, melhor de lidar com os alunos, simplesmente porque existe essas resistências inconscientes que estão aparecendo em forma de opinião. Só que são opiniões muito pouco refletidas. E aí isso é uma forma também de resistência inconsciente. Olha que interessante, né? Quer dizer, um pedagogo que tem que ter a visão do coletivo, da participação família, escola, entendendo que tem educação familiar, tem educação escolar, entendendo que tem a autonomia do aluno, entendendo que isso é importante para o desenvolvimento e crescimento do aluno, como um ser, como um aluno, né, como aquele que participa do ambiente escolar, de ensino escolar, de educação escolar. Quer dizer, ao mesmo tempo que é uma grande ferramenta para a autonomia, isso é reprimido e o aluno sofre uma opressão por meio da instituição da escola, por falta de uma reflexão. E olha só que interessante, isso a gente pode colocar como uma resistência inconsciente, tá? Que vai trazer dores para pais, dores para os alunos. O triste é que ainda tem um pai que acha isso sensacional. Não, é verdade, é melhor ficar o livro aqui mesmo, porque aí não tem um problema dele esquecer, a bolsa não fica pesada. Gente, cadê a autonomia do aluno? Tem que trabalhar essa ponte, o aluno levar o livro. Mas aí perde o livro, como é que fica? Esse livro vai ser usado pelo próximo ano. Aí você vai subindo o problema vai ficando maior. Quer dizer, você tem um Estado, você tem um governo, uma prefeitura que não pensa nessa questão pedagógica, de autonomia do aluno. E aí fica livros contados, porque se perder um, meu Deus, ninguém vai poder emprestar, porque os livros estão contadinhos. Porque a ideia não é o aluno levar para casa, é não ele ser autônomo. Quando que ele vai aprender a lidar? Quando que isso
dele poder, usando um livro, aprender autonomia, entender que ele é responsável por aquilo, que ele precisa levar e trazer aquele livro, em que aquele livro na casa dele pode influenciar ele a se aproximar mais daquela matéria, pode influenciar os pais a ajudarem eles, porque agora os pais também têm o material da escola. Então, quer dizer, tudo isso é uma questão de autonomia, em que a pedagogia vai focar, só que de forma prática a gente vai ver que isso não funciona muito, né? E essas barreiras mentais, essas resistências inconscientes, vai aparecer ali, né, de forma a ser uma expressão, uma opinião de professores, tá certo? Então vamos lá, vamos caminhar, vamos para o próximo passo. Bom, já deu 20 minutos de vídeo, eu vou fazer 2 vídeos então, para não ficar um vídeo muito longo, tá certo? Então, até o vídeo 2, não sai daí não, curte o vídeo 2 que eu vou continuar, ainda tem mais uns 10, pelo menos 10, 15 minutos de conteúdo. Inclusive a gente vai falar sobre as contribuições sociais, a gente tá falando sobre as aplicações ainda, beleza? E vamos lá que ainda vai ter mais exemplos, certo? Então aqui, para finalizar esse primeiro vídeo, é exatamente sobre essa questão de uma ação da psicanálise é desmontar essas resistências inconscientes, que vão atrapalhar em muita coisa e vão trazer sofrimento em muita coisa para a vida psíquica. Uma delas foi esse exemplo que eu dei sobre um posicionamento de uma questão pedagógica de sala que atinge muitos pais, certo? É isso aí então, até o próximo vídeo e valeu!